Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Acompanhem comigo a leitura. Okay? Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, falar sobre as igrejas do Apocalipse é um tema relevante, porque elas foram igrejas reais. E igrejas reais têm problemas reais, têm dificuldades reais, têm lutas reais. E com a igreja de Tiatira não foi diferente. Com a igreja de Tiatira não foi diferente. Ela tinha suas dificuldades, ela tinha suas lutas, como nós, como igreja, ainda hoje, séculos depois, também temos nossas lutas e nossas dificuldades. E como foi mencionado, o pastor de vocês está de férias. Mas é importante nós olharmos para as cartas que João escreve e lembrar que ainda que os pastores estejam de férias, o dono da igreja nunca tira férias. O Senhor Jesus sempre está atento à sua igreja, sempre está de perto, e tão perto que ele se aproxima dessas igrejas, como a igreja de Tiatira, e ele manda um recado para ela. Igrejas que não são perfeitas, que têm coisas boas e que têm coisas ruins, mas igrejas ainda assim supervisionadas pelo seu dono, pelo Senhor Jesus Cristo. E com a igreja de Tiatira não é diferente. Então, eu quero mostrar para os irmãos o que a palavra de Deus nos diz nos versículos 21 a 22 do capítulo 2 que nós lemos agora. Eu quero mostrar para os irmãos 3 implicações do trato, ou no trato de Deus com a igreja de Tiatira. O modo como Deus trata com aquela igreja, que foi uma igreja real, com gente real, gente como a gente, que lutava com algumas dificuldades, com sérios problemas ali que eles estavam passando. Como o trato de Deus com essa igreja nos ensina hoje. Quais são as implicações de nós olharmos para o modo como o Senhor Jesus trata essa igreja e como nós aplicamos esse trato ao nosso dia a dia hoje? Não só como igreja, mas como crentes individualmente também. A palavra de Deus, ela se aplica a nós como igreja, mas ela também se aplica a mim como crente de maneira individual, no meu dia a dia, na minha vida pessoal. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui brevemente, nesses 2 versículos. Há 3 implicações do trato de Deus com a igreja de Tiatira. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí nesses versículos, Apocalipse 2, versículos 21 a 22. Eu vou ler de novo, então nós começamos a falar dessas implicações, ok? Estão comigo? Então vamos lá. Apocalipse 2, 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. A primeira implicação do trato de Deus com a igreja de Tiatira, que muda a nossa vida, deve mudar a nossa vida, é que o trato de Deus com a igreja de Tiatira nos ensina. Isso está no comecinho do versículo 21, quando fala, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Aqui quando fala dela, está falando de uma falsa profetisa, de uma mulher que era apelidada ali de Jezabel, ou nomeada Jezabel. Não que o nome dela fosse Jezabel, mas é um título que nos lembra do Antigo Testamento, de uma mulher terrível, foi casada com o rei Acabe, e que levou Israel à idolatria, ao paganismo completo, à imoralidade completa. E essa mulher da igreja de Tiatira era tão ruim, essa mulher era tão idólatra, ela era tão imoral, que ela é chamada de Jezabel. E essa mulher estava causando um alvoroço, problemas na igreja com os ensinos dela, com a imoralidade dela, e estava levando a igreja a cometer pecados terríveis ali diante de Deus.
Então, no versículo 21 nós vemos: dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. E esse modo como Deus lida com essa mulher, é o modo como Deus lida conosco também, nos ensina. Essa é a primeira implicação. Quando nós olhamos para o modo como Deus trata a sua igreja, isso deve ter um reflexo no modo como nós tratamos questões da nossa vida também. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos o modo como Deus trata o seu povo. Por exemplo, nós aprendemos que nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Esse como faz toda a diferença. A minha medida de perdão é o perdão que Deus demonstrou por mim. Nós também aprendemos que num problema que nós temos às vezes entre os irmãos, nós podemos tomar a iniciativa de resolver o problema, porque Deus tomou a iniciativa em resolver o problema que nós tínhamos com Ele, o grande problema do pecado. Ele tomou a iniciativa, então eu tomo a iniciativa também. Isso vai me ensinando. Paulo fala que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, o modelo de amor que Cristo demonstrou para nós é um modelo que nós aplicamos na nossa vida. Então, o modo como Deus trata o seu povo vai nos ensinando. Aqui Deus foi amoroso, aqui Deus demonstrou a sua justiça, aqui Deus foi um pouco mais severo, aqui Deus foi um pouco mais brando. Isso vai nos ensinando. E nesse texto aqui não é diferente, porque nós aprendemos aqui um pouco sobre a graça de Deus posta em prática, a graça de Deus em movimento. O texto fala para nós: dê-lhe tempo para que essa mulher libertina, essa idólatra, se arrependesse. Isso ensina algo para nós. Isso deve ter implicação no nosso dia a dia. Isso deve ter um efeito prático no modo como nós nos comportamos na igreja, em casa, no trabalho, onde nós passamos. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. O que nós aprendemos de Deus com isso? Nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus longânimo, e glória a Deus pela longanimidade dele. Nosso Deus é um Deus paciente. Nosso Deus é um Deus que dá tempo. Ele dá tempo. Veja alguns textos, eu não preciso abrir, mas acompanha aqui, eu vou ler alguns textos. O pessoal às vezes fala que o Antigo Testamento mostra um Deus muito bravo, mas eu acho que o Antigo Testamento mostra um Deus muito longânimo também. Olha o livro de Números, aquele livro que na leitura bíblica você tenta passar bem rápido, Mas olha lá o livro de Números, fala: o Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia. Olha só, nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus paciente. Outro texto, o Salmo 86:15. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, paciente e grande em misericórdia e verdade. Ou seja, Ele é um Deus que tem um ânimo longo, Ele é um Deus que dá tempo. Isso tem que nos ensinar. Se o meu pai é assim, eu tenho que imitá-lo, tenho que agir também com paciência. No Novo Testamento nós temos 2 Pedro 3, que fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça. Nosso Deus é um Deus paciente. Queridos, Deus poderia ter fulminado Adão e Eva e acabado com todo o problema ali do pecado já no jardim do Éden. Ele tinha poder para isso, Ele tinha autoridade para isso, e vemos, Ele tinha motivo para isso. Ele tinha tudo o que ele precisava, ele tinha ali para fulminar Adão e Eva naquele exato momento em que eles desobedeceram a Deus. Mas ele não fez isso. O que Deus fez? Deus deu tempo. Deus deu tempo para que Adão e Eva vissem os efeitos do pecado, se arrependessem, o buscassem ali, para que uma geração nascesse ali a partir de Sete, fosse abençoadora e abençoada e começasse a caminhar junto com Deus. Deus dá tempo. Agora traga isso para a sua verdade. Se no próximo pecado que você cometesse, Deus te fulminasse, eu acho que ninguém sairia desse salão. Ou alguém arriscaria e falar: não, eu sairia tranquilo, sem problema. Se você pecar em pensamento, Deus vai te consumir agora. Porque algumas pessoas já morreriam já na hora. A pregação chata desse seminarista, já fulminou agora, na hora. Já caiu duro, igual aconteceu com Ananias e Safira. Se Deus não nos desse tempo, onde nós estaríamos agora? Nosso Deus é um Deus que dá tempo. Ele dá tempo para que nós nos arrependamos. E talvez você tenha vindo aqui essa noite fruto desse tempo que Deus tem dado a você. Talvez você ainda não conheça o Evangelho. Talvez você ainda não tenha admitido seus pecados e visto a necessidade que você tem de um Salvador. Mas Deus ainda não te fulminou. Deus está te dando tempo. Tome esse tempo agora. Aproxime-se de Deus e fale: Senhor, eu não quero mais correr. Eu quero aproveitar esse tempo que o Senhor me deu, mas agora eu quero me render aos seus pés.
O Senhor me deu tempo e eu quero tomar esse tempo e me arrepender agora. Talvez você seja um crente, mas esteja correndo de Deus por conta de algum pecado não confessado, de alguma vida longe do Senhor, e Deus está te dando tempo. Ele não te fulminou ainda, Ele não trouxe disciplina ainda sobre a sua vida, porque Ele está te dando tempo. Se esse é o seu caso, aproveite esse tempo agora. Curve-se diante de Deus, do Deus que dá tempo. Mas como eu disse, esse trato de Deus com a igreja de Tiatira nos ensina. Porque se Deus, sendo nosso Pai, é paciente, que tipo de tratamento então Deus espera que eu tenha com as outras pessoas? Ele espera que eu seja também paciente. E você pode ver isso em vários textos, não precisa abrir, mas os irmãos se lembrarem, em Gálatas 5, fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência, ou longanimidade. Efésios 4 fala: peço-vos que andeis de modo digno com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros. Às vezes o convívio na igreja é difícil, não é fácil, tem palmeirense, é difícil, que jura que tem mundial, eles não aguentam, não dá, aí fala que tem, não, é difícil, tem corintiano na igreja, corintiano, né? E está lá, é difícil, mas fala, sejam pacientes, dá tempo, quem sabe virar São Paulino, quem sabe, né? Quem sabe dá um tempo, né? Deus dá tempo, Ele espera que nós sejamos pacientes também, tá? 1 Tessalonicenses 5,14 fala: irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Se o nosso Deus é um Deus que nos dá tempo, por que nós achamos que nós não podemos dar tempo para outras pessoas muitas vezes? Se o nosso Deus é um Deus longânimo, a nossa atitude tem que ser igual a dele, de longanimidade, de paciência também. Isso tem muitas implicações práticas. É muito comum hoje, a minha geração é uma geração muito imediatista, que é tudo rápido, tudo na mão, a gente não espera nada, né? E é muito comum, às vezes, casais jovens, namorados novos assim, na primeira briga, você fala: não, agora vou terminar, já era, onde já se viu acontecer uma coisa dessa? Não, vou terminar tudo, vou partir para outra pessoa, é isso aí. E a pessoa, ela não dá tempo para que o namorado, a namorada amadureça. É preciso dar tempo. O crescimento não é instantâneo. Nós ainda estamos crescendo. Aqueles que são mais velhos, eu aposto que ainda tem áreas de crescimento ainda também. Mas Deus nos dá tempo. Ou ainda amigos. Existem muitos atritos, às vezes, entre amigos. Quanto mais amigo você é de uma pessoa, mais atrito provavelmente você vai ter com ela, porque a intimidade faz essas coisas, né? E quando você é amigo de uma pessoa e você dá uma mancada com ela, algumas pessoas falam assim: não, deu mancada comigo uma vez, esquece, está arriscado. Imagine se Deus nos tratasse nesses termos também. Por que nós oramos e clamamos pela longanimidade de Deus, mas quando nós estamos numa situação em que nós podemos dar tempo a alguém, nós falamos: não, deu mancada uma vez comigo, então eu, está fora. Próxima amizade, vamos lá. Ou ainda, algumas pessoas que, quando caem em algum pecado, algum erro, e são exortadas, a pessoa fala: olha, eu te exortei uma vez, mas eu não vou te exortar duas, viu? Se Deus nos tratasse nesses termos, onde nós estaríamos hoje? Queridos, isso deve desarmar o nosso comportamento estouradinho. Nós às vezes somos muito estouradinhos, pavio curto. É aquela pessoa que bateu, levou, sabe? Não, falou, eu recebi, eu devolvi. Não é assim. Onde está o tempo? Onde está a sua paciência? Onde está a sua longanimidade? Diante daquela igreja, diante da igreja de Tiatira, Deus foi paciente. E Ele espera isso de nós também. Mas eu quero só fazer uma distinção antes de nós passarmos para o próximo ponto, para a segunda implicação. Quando nós falamos de paciência, nos nossos dias nós precisamos fazer uma distinção entre paciência e tolerância. Porque as pessoas hoje falam que nós podemos ser tolerantes com tudo. Tudo tem que ser tolerante. Inclusive ser tolerante com o pecado. E não é isso que acontece aqui. Nosso Deus não é um Deus tolerante com o pecado. Se os irmãos olharem o versículo 20 do capítulo que nós estamos, os irmãos verão o que estava acontecendo com aquela igreja. E isso é um problema. Olha só, versículo 20. Mas eu tenho contra ti, igreja de Tiatira, que você tolera Jezabel.
Essa mulher que é imoral, que é idólatra, você tolera, você dá liberdade, você dá corda para essa mulher no meio de você. Ela ensina o que ela quiser, ela faz o que quiser no meio de vocês. Isso não pode ser tolerado no meio de vocês. Vocês não podem deixar que isso aconteça. Mas então algumas pessoas, o crente paz e amor, fala: não, nós temos que amar a todos, tá? Nós temos que abraçar a todos, nós temos que acolher a todos. Não é isso que parece aqui. Porque existe uma diferença muito grande entre tolerância e paciência. A tolerância dos nossos dias é uma tolerância que abraça tudo de maneira indiscriminada. Mas a paciência do nosso Deus não é assim. Vejam o que diz o versículo 18. Vejam como então é a paciência do nosso Deus. Como é a paciência de Cristo? Se Ele não é complacente, se Ele não fica concordando com o pecado, como é essa paciência então? Olha só o que ele diz no versículo 18. Vejam como é a postura, vejam como o nosso Senhor Jesus é descrito aqui. Olha só, versículo 18. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Olhos semelhantes ao de fogo nos remete à ideia de alguém que vê tudo, que esquadrinha tudo e que está bravo. Já viram alguém bravo? Parece que sai fogo pelos olhos da pessoa. É essa a ideia aqui. O Senhor Jesus está vendo o mal naquela igreja, Ele está atento ao que está acontecendo ali, e Ele também está bravo. E Ele tem o pé como metal polido, aqui talvez como bronze. É uma ideia de pureza, ou seja, é um contraste. Naquela igreja havia impureza, mas o Senhor Jesus não se mistura com a impureza. Os pés dele são de metal limpo, metal polido. Então como é essa paciência do nosso Deus? Não é uma paciência tolerante, complacente com o pecado. É uma paciência que observa. É uma paciência que está atenta. É uma paciência que olha e fala: olha, eu estou te dando tempo, mas eu estou de olho. Eu não concordo com isso que você está fazendo. Eu estou te dando tempo, mas eu estou atento. Não brinque com isso. Não brinque comigo. Os meus olhos estão atentos. Isso mostra a sua santidade, a sua atenção e a sua ira contra o pecado também. Por isso que nossa paciência, querido, sempre deve vir acompanhada de vigilância. A nossa paciência não deve nos fazer crentes bobos. A nossa longanimidade não deve nos fazer pessoas bobas. O Senhor Jesus não é alguém assim. O nosso Deus não é alguém assim. Ele é paciente, Ele dá tempo, mas Ele é alguém que está atento ao que está acontecendo. Ele não é alguém indiferente ao pecado. E essa é a primeira implicação, então, do modo como Deus trata a igreja de Tiatira e a implicação disso para a nossa vida. Isso nos ensina. O modo como Deus trata a igreja de Tiatira nos ensina. Mas eu quero continuar agora com vocês para a segunda parte do versículo 21. Eu quero mostrar agora que o trato de Deus com a igreja de Tiatira revela a nossa teimosia. Em primeiro lugar, o trato de Deus com a igreja de Tiatira nos ensina. Em segundo lugar, o trato de Deus com a igreja de Tiatira revela a nossa teimosia. Olha o que diz aí a sequência do texto, no versículo 21. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Ela não quer. Acho que talvez um dos personagens mais irritantes de toda a literatura, de todo o cinema, de toda a série, seja o burro do Shrek. Já viram o Shrek? Aquele ogro verde? Lembram do burro? Já chegou? Lembra do burro? Ele é irritante ou não é? Ele é muito irritante. Não à toa escolheram um personagem, um burro, para representá-lo. Ele é muito irritante. Eu tenho certeza que talvez ele seja um dos personagens mais irritantes da história do cinema. Ele é muito irritante. Agora, tem alguém aqui que é da roça? Ou morou na roça há algum tempo? Ok. Eu perguntava para vocês, até onde eu sei, nós conhecemos o burro por ele ser um animal teimoso. Mas geralmente nós pensamos que o burro não é um animal inteligente, não é verdade? Nós pensamos que ele é limitado da cabeça, não é? Mas o pessoal que morou na roça, isso é verdade? Não. Olha só, eu trouxe um trechinho aqui de um texto que fala sobre burros, olha só. Olha só. Presta atenção, você vai sair aqui conhecendo um pouco mais sobre burros, olha só. Para que você não seja um. Isso é importante, olha só. E você vai ver que nós somos assim às vezes, nós somos o burrinho do Shrek às vezes. Olha só. Os burros são considerados até mais inteligentes que os cavalos e são cheios de personalidade. É muito provável que a fama do burro venha do seu hábito de empacar. O burro empaca muito, né? O que pouca gente sabe é que os burros empacam simplesmente porque querem parar naquele determinado momento. Logo, quando mandamos o burro andar e ele não sai do lugar,
não é porque ele é burro e não entende o que estamos falando. Na verdade, ele está fazendo o que ele quer e não o que nós queremos. Isso é verdade ou não? Isso muda a nossa visão de burro, não é verdade? Isso muda. Porque o que faz o burro ser burro, então não é a sua falta de inteligência, é a sua teimosia. O burro é um animal obstinado, não é? Agora, olha que o texto que nós estamos estudando. O que o texto fala? Que Deus deu tempo, mas aquela mulher não quis se arrepender. Ela foi obstinada. Ela travou naquele pecado. E nada fazia com que ela saísse daqui. Absolutamente nada. E nós, às vezes, fazemos exatamente a mesma coisa. Nós sabemos que algo é pecado. Nós sabemos que algo desagrada a Deus, nós lemos de maneira clara na Escritura, nós temos conhecimento disso, nós somos exortados, mas nós empacamos como burrinhos do pecado e não saímos dali absolutamente por nada, por conta da nossa obstinação, da nossa teimosia. Obstinação é uma palavra bonita para teimosia. Nós somos teimosos, às vezes nós somos como pequenos burrinhos que empacam no pecado e não saem por absolutamente nada, porque nós não queremos. O burro sabe para onde ele tem que ir. O burro sabe o que o dono dele está falando. O burro entende. O burro não é burro. Tá? Mas ele trava porque ele quer. E nós, da mesma maneira, entendemos a voz de Deus. O Espírito Santo que fala a nós, por meio da sua palavra, por meio dos outros irmãos. E nós, às vezes, continuamos no mesmo pecado porque nós queremos. Porque nós somos obstinados. Então, o modo como Deus tratou aquela igreja, dando tempo para que aquela mulher se arrependesse, revelou não apenas a graça de Deus, mas revelou também a teimosia daquele coração, que empacou naquilo e não saía por absolutamente nada. Queridos, o único pecado que leva uma pessoa à exclusão da igreja, o único pecado que leva uma pessoa às últimas consequências da disciplina bíblica é a obstinação. Às vezes nós pensamos que o que faz uma pessoa ser afastada da igreja é o pecado do adultério, ou é o pecado da mentira. Não. Para esses pecados, o Senhor Jesus garante perdão. O Senhor Jesus garante a lavagem desses pecados. Agora, como uma pessoa vai se arrepender se ela empaca no pecado e ela não quer sair daqui? É a obstinação. Segundo Mateus 18... que faz com que nós chegamos nessas últimas consequências do nosso pecado, a ponto de sermos tirados da própria comunhão da igreja. É a nossa teimosia, é a gente bater de frente com Deus, é Deus falar, vai para lá, e a gente e fica parado no pecado, e fica travado ali, não sai dali, a gente fica, não, eu vou ficar aqui nesse pecado, mas eu estou mandando para não, eu vou ficar aqui. Isso é obstinação. Nós damos risada, mas nós fazemos igualzinho o burro faz. E é isso que essa mulher faz aqui. E quando nós olhamos para o modo como Deus lidou com aquela igreja, nós vemos quão teimosos nós próprios somos. Queridos, nós vemos uma geração onde tudo é caracterizado como doença, não é verdade? Então um jovem, ele passa o dia inteiro no videogame, sabe o que ele tem? Ele tem vício em videogames, uma doença, né? Na minha época isso era tratado com uma tarja preta de plástico, havaianas, branco. Era bem fácil de resolver isso. Mas hoje em dia não pode, porque hoje em dia isso é doença, né? Você tem também hoje vício em trabalho, isso é tratado, os médicos tratam isso, um vício em trabalho, os workaholics, né? Conhecidos ali, né? Você tem o vício em comida, às vezes a Bíblia chama isso de gula, mas hoje em dia é doença, né? É uma pessoa viciada, eu sou viciado em chocolate, né? Mas é uma doença, os irmãos não podem me exortar por isso, né? Porque a culpa não é minha, a culpa é da minha doença. E pouco a pouco, nessa mania que a nossa geração tem de chamar tudo de doença, nós tiramos a nossa culpa de tudo. Então nós somos apenas vítimas, não é verdade? Nós somos só vítimas de tudo que acontece. Tadinho de mim, eu sou uma vítima. O chocolate me oprime. O videogame me oprime. Me obriga a jogá-lo lá, é algo compulsório, eu não consigo parar. E nós vamos tirar essa culpa, esse discurso vitimista. Só que aí nós olhamos para um texto como esse e nós vemos que a culpa daquela imoralidade não é porque aquela mulher não conseguia parar de pecar. Ela não parava de pecar porque ela não queria. Abram comigo suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, por favor. Estudaram recentemente 2 Pedro, né? Quero retomar 2 Pedro, capítulo 1. Veja o que diz o versículo 3, a partir do versículo 3, 2 Pedro 1. Quando nós falamos que nós não conseguimos parar de pecar,
Ah, Senhor, eu não consigo largar esse pecado. Nós estamos falando que a graça de Deus não é poderosa o suficiente para atuar em nós. Veja o que Pedro diz, 2 Pedro 1, versículo 3. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, uma vida de temor a Deus. Nós temos tudo o que precisamos, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Vá agora para o versículo 5. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos tudo que precisamos. O próprio Deus habita em nós e nos capacita. Nós temos promessas, nós temos garantias, nós temos força, nós temos consolo, nós temos encorajamento, nós temos a palavra de Deus, nós temos irmãos, a gente tem tudo. Então quando a gente continua obstinado em pecado, nós estamos obstinados no pecado porque nós queremos. É claro que sozinho nós não conseguimos sair. É por isso que o próprio Deus intervém na nossa história e nos tira do nosso pecado. Mas nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Mas talvez, se nós voltássemos lá para Apocalipse, nós podemos dizer assim: eu dei tempo para que o Nicolas se arrependesse, mas ele não quis, por conta da nossa obstinação. Se esse for o seu caso hoje, eu quero deixar Hebreus capítulo 3 com você. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, exortai uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não endureça o seu coração diante da palavra de Deus. Se há um pecado que você esteja obstinado nele, largue esse pecado pelo poder de Deus imediatamente. Não pelas suas próprias forças, porque você não vai conseguir, mas pelo poder que o Espírito Santo dá. O trato de Deus com a igreja de Tiatira nos ensina. O trato de Deus com a igreja de Tiatira revela a nossa teimosia. E por fim, no versículo 22, nós vemos que o trato de Deus com a igreja de Tiatira nos alerta, nos ensina, revela a nossa teimosia e nos alerta. Veja o que diz aí o versículo 22. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. A minha versão diz aqui: farei com que ela adoeça. Talvez a sua versão fale sobre a lançarei na cama. As versões mais antigas trazem lançarei na cama. Essa é uma boa tradução, porque a ideia é de uma doença, talvez da própria morte. Mas aqui parece que João, aqui a carta que João escreve endereçada a essa igreja, parece que tem um trocadilho aqui. Porque aquela mulher, ela cometia as suas imoralidades sexuais onde? No leito. Era um leito de moralidade. E agora o Senhor Jesus fala: eu vou te lançar na cama agora. O que era sua fonte de prazer, de pecado, agora será sua fonte de juízo, de julgamento. E queridos, é uma certa ironia que acontece aqui. Porque todas as vezes que o pecado se torna uma fonte de prazer para nós, ele também se torna uma ferramenta de juízo. Nós vemos isso em Romanos 1, quando Paulo fala que Deus entregou o homem a uma condição mental deplorável. Tudo que nós vemos hoje aí de ruim é porque Deus entregou o homem a seus próprios desejos. E nós vemos as consequências do nosso pecado como juízo de Deus. E o que acontece com essa mulher não é diferente. Essa mulher agora estava sendo entregue. Ela vivia no leito de imoralidade e agora ela vai viver então no leito da morte, no julgamento de Deus, que será trazido sobre ela porque ela não se arrependeu. E o texto continua: e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Vejam aqui de novo a graça de Deus se manifestando. Mesmo em meio ao juízo, nós vemos o Senhor Jesus falando: se eles não se arrependerem, há uma chama de esperança aqui. Se arrependam, voltem de onde vocês estão, parem de viver essa vida e voltem. Parem, voltem, retornem aqui, se arrependam. E nós, às vezes, como crentes, nós somos crianças teimosas, que brincamos em volta do buraco do pecado, mesmo nosso pai falando: não brinca aí perto, você vai cair, não brinca. É aquela criança, que o pai fala: não toca, e a criança fica assim: eu não estou tocando.
vai com a cabeça. Eu não estou tocando, né? Nós brincamos com o pecado. E nós fazemos piada da graça de Deus. Porque Deus não nos puxa pelo colarinho na mesma hora. Então nós achamos que não tem problema ficar brincando com o pecado. Vou ficar brincando aqui mais um pouquinho. Não tem problema não. Meu pai não vai fazer nada comigo mesmo. Vou ficar brincando aqui mais um pouquinho. Meu pai é gracioso. Ele não vai me bater agora não. E nós começamos a brincar com a graça de Deus. Mas chega uma hora, queridos, que Deus diz, basta. Agora deu. Acabou. E é isso que acontece aqui. Ele diz, dei tempo para que ela se arrependesse, ela não se arrependeu. Farei com que ela adoeça, ou talvez em termos mais fortes, com que ela morra. Ela vai colher as consequências do pecado dela agora. Muitas vezes Deus segura, queridos, as consequências imediatas dos nossos pecados, por sua graça. Mas algumas vezes, diante da nossa obstinação, o Senhor simplesmente solta. E fala, agora, viva as consequências do que você teve vivido. Eu pedi para o pessoal projetar algumas imagens. Eu queria saber aqui quem nasceu antes da década de 60. Tem alguém que nasceu antes da década de 60? Não, né? E se alguém nasceu, não vai falar, né? Vai constranger a idade, né? Podem projetar as imagens aí, por favor. Então, tem as imagens aí? Tem? Os irmãos sabem de onde é essa foto? Já viram alguma vez? Não é do Brasil, garanto. É do Muro de Berlim. Os irmãos conhecem a história do Muro de Berlim? Foi um muro que foi construído na Berlim, uma capital lá da Alemanha, foi construído ali durante o período da Guerra Fria. E esse muro dividiu a Alemanha em duas partes, né? Uma parte comandada pelas potências ocidentais, Estados Unidos, tudo aquilo e tal, o lado capitalista da coisa, né? E o outro lado comandado pela União Soviética. Talvez aqui os mais velhos se lembrem desse período aí da Guerra Fria. Tá? Só que esse muro tem uma coisa interessante. Esse muro, ele foi construído na cidade. Era um muro não tão alto, mas ele era todo diferente em várias partes. Pode passar a outra imagem. Era um muro que tinha arame farpado. Você tinha também uns espaços ali onde os guardas ficavam e tal. Vários trechos do muro eram diferentes. Mas tem um detalhe desse muro que me chama muito a atenção. Esse muro, ou melhor, boa parte dele foi construído em uma madrugada. Então as pessoas foram dormir, sabendo que no dia seguinte elas acordariam e poderiam transitar livremente pela Berlim ali, por aquela cidade. Mas na madrugada de 13 de agosto de 1961, elas dormiram e quando elas acordaram, elas deram literalmente de cara com um muro. Isso foi muito problemático na época, porque algumas pessoas que tinham saído no dia anterior para trabalhar não conseguiam voltar para o outro lado do muro e não conseguiam falar com as suas famílias porque a guarda estava montada, o lado soviético comandou toda essa construção aí, né? Eles não podiam sair mais daquele lado e ninguém podia passar. E muitas pessoas só foram conseguir resolver essa situação tempos depois, quando o muro caiu, lá em 1989, muito tempo depois, décadas depois. Mas esse muro, a grande parte dele foi erguido em uma madrugada. Então imagine só, você está lá na sua casa, você fecha a sua janela de noite e fala, nossa, que vista linda. Quando você abre de manhã a sua janela, tem um muro na sua frente. E você já tem guardas andando ali. E agora ninguém mais passa para lá e ninguém de lá passa para cá. É intransitável agora esse trajeto. Você não consegue mais fazer isso. Isso foi assombroso para muitas famílias, foi um caos isso daí, já que pais foram separados de filhos, maridos de esposas, famílias divididas por conta desse muro que foi construído rápido, de surpresa, pegou todo mundo de surpresa. E eu acho que às vezes nós nos esquecemos que Deus pode construir muros na nossa vida. Assim. Nós estamos lá brincando com o pecado, e então numa madrugada Deus fala, chega, agora deu. Os irmãos se lembram da história de Ananias e Safira, em Atos, onde eles mentiram para Deus e a disciplina pelo pecado deles veio instantaneamente ali. Hoje nós participaremos da ceia. Os irmãos devem se lembrar do caso de Corinto. Os crentes de Corinto viviam em pecado e o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm alimentado em vocês intrigas, fofocas, brigas, problemas entre vocês. E não é à toa que muitos entre vocês estão doentes e alguns até já
dormem. Eles estavam dormindo no culto. Não, eles tinham morrido. Deus trouxe uma disciplina sobre aquelas pessoas, como consequência de uma vida de obstinação ali, à luz do que a mesa do Senhor significa para nós. São verdades que devem nos deixar alertas, assustados até. Se você ficou com medo, ótimo, é isso mesmo que tem que acontecer. Essa é a ideia. Pode ser que um dia você esteja lá brincando com o seu pecado e Deus fale, chega, agora eu vou subir esse muro. E não tem mais jeito. Isso não diz respeito à salvação, não é isso que eu digo, queridos. Eu estou falando de consequências presentes do pecado. Muitas vezes Deus não segura as consequências presentes do nosso pecado e nós sofremos, nós experimentamos isso. Existem casais de jovens, tem muitos jovens aqui, eu sempre falo isso para os jovens lá da nossa igreja. Muitas vezes jovens, casais de namorados, passam dos limites no seu relacionamento, vivem uma vida de fornicação, uma vida de libertinagem, e por não verem as consequências disso imediatamente, eles acham que Deus nunca vai poder trazer consequência disso, mas em determinado momento, então Deus faz com que o muro suba, e então a consequência do pecado vem. A punição, ou a disciplina no caso dos crentes, a disciplina por uma vida de pecado obstinado, vem. Uma gravidez indesejada, planos totalmente largados, destruídos agora, intrigas familiares, relacionamentos quebrados, vínculos quebrados e algumas vezes até a morte. O nosso Deus não brinca com a sua santidade. E quando Ele fala basta, é basta mesmo. Ou às vezes os fofoqueiros, né? Há pessoas que muitas vezes na igreja ficam alimentando fofoquinha aqui, fofoquinha ali. Não vai ter nada, não. O pastor não me pega não. Eu sou esperto na fofoca. Sou PhD em fofoca. Em faculdade em fofoca. Faço fofoca aqui, faço fofoca ali. Ninguém me pega. Eu sou o ligeirinho da fofoca. Ninguém me pega. Eu corro ali, ninguém consegue me pegar. Nem o diácono da igreja me pega. Ninguém me pega. Mas uma hora Deus diz, basta. Então Deus sobe o muro e fala, agora eu vou te disciplinar pelo seu pecado. Isso deve encher o nosso coração de temor. Queridos, se nós não fomos punidos pelos nossos pecados frequentes, os nossos pecados obstinados, é porque Deus é muito gracioso para nós. Mas Ele não quer que nós barateemos a sua graça. Ele não quer que nós tratemos a sua graça como algo banal. A sua graça tem muito valor. E a sua santidade é tão valorosa quanto. Um dia o muro subirá. Se você é um crente, não brinque com o pecado. Não brinque mais com o pecado. Ouça esse alerta à igreja de Tiatira e abandone imediatamente esse pecado. E se você não é um crente, eu quero deixar com você o alerta de Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Chamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Busque o Senhor enquanto você pode atravessar Berlim. Porque vai chegar um dia que o muro vai subir. E aí não vai ter mais jeito. Talvez esse dia seja o dia da sua partida. Não haverá mais tempo depois disso. Talvez seja o dia, e talvez esse seja o seu último dia hoje. Nós não sabemos. Não brinque com o pecado. Não barateie a graça de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. 3 implicações do modo como Deus lida com Tiatira e como isso impacta a nossa vida. Primeira implicação, isso nos ensina. O modo como Deus trata a igreja de Tiatira nos ensina. O trato de Deus com a igreja de Tiatira também revela a nossa teimosia. E o modo como Deus trata a igreja de Tiatira também nos alerta que nós não podemos brincar com o pecado. Deus leva muito a sério a sua santidade. Vamos orar. Quero orar com você agora. Pedir que Deus nos dê o temor dele e que essa verdade nos acompanhe daqui em diante. Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus longânimo que nos dá tempo. Mas ajuda-nos, por favor, Pai, a não vivermos obstinados em nosso pecado. Porque ainda que o Senhor tenha tirado de nós toda a condenação do pecado, nós ainda, Pai, devemos ter uma vida de santidade, de retidão aqui. Não apenas como uma obrigação, mas como um reflexo, Pai, da nossa filiação ao Senhor. Ajuda-nos a abandonar esses pecados frequentes e obstinados da nossa vida. Ajuda-nos a abandoná-los imediatamente. Pai, se há alguém aqui que não conhece o Senhor ainda, que essa pessoa abandone seus caminhos agora e volte-se ao Senhor enquanto o Senhor está disponível, Pai, enquanto o caminho de salvação está aberto. Pai, ajuda-nos também, por favor, a vivermos vigilantes
alertas na batalha contra o pecado, para que nós não sejamos negligentes, tolerantes, complacentes, Pai, com aquilo que desagrada ao Senhor. Obrigado porque o Senhor demonstrou graça à igreja de Tiatira, e o Senhor demonstra graça para nós hoje também. E essa é a oração que fazemos, agradecidos em nome do nosso Salvador. Amém.